Vamos estudar agora o ecossistema. A gente já sabe que ecossistema é toda a área em que os fatores bióticos, quer dizer, a comunidade, e os fatores abióticos trocam entre si matéria e energia. A gente falou no início que o objetivo da ecologia é estudar as relações dos seres vivos e deles com o seu meio. Agora, você sabe que sempre que há uma relação supõe troca. Troca-se o que, então, nos ecossistemas? Matéria e energia. Este é o grande segredo, a troca de matéria e energia. Sempre que você vai a uma refeição, você está buscando o que nessa refeição? Matéria e energia. No entanto, eu quero que você guarde uma coisa muito importante. A matéria, ela transita nos ecossistemas de forma cíclica. Os cadáveres são decompostos e essa matéria volta a girar nos ecossistemas. Assim, desde que a Terra surgiu, não entrou e não saiu considerável quantidade de matéria daqui. Por outro lado, a energia não é cíclica. Nós dependemos sempre de uma fonte externa de energia, que é o Sol. Qual é a fonte primeira de matéria e energia nos ecossistemas e da qual dependemos todos nós? A fotossíntese. Se você pensou na fotossíntese, acertou. É por isso que um capítulo importante da ecologia e que sempre aparece nos vestibulares, nós chamamos de níveis tróficos. A palavra trófos quer dizer alimento. Portanto, alguns autores chamam níveis tróficos, outros chamam níveis alimentares. Quais são os níveis tróficos, professores? O primeiro é o nível dos produtores. O que é um produtor? Todo produtor é um ser autótrofo, isto é um ser capaz de, a partir da matéria simples do meio ambiente, produzir matéria orgânica. E quais são os produtores, então, professores? São todos os seres que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Quimiossíntese são algumas bactérias e fotossíntese são os vegetais verdes em geral. Só para você ter uma ideia, os principais produtores do ambiente marinho são algas microscópicas. Também algas e fanerógamas são os principais produtores dos ambientes de água doce. Já as fanerógamas, as plantas que têm flores, são os principais produtores dos ambientes terrestres. Já sabemos hein? Qual é o primeiro nível trófico dos produtores. Quem é produtor? Quem faz fotossíntese ou quimiossíntese, ou seja, autótrofos. Todos os outros seres dependem direta ou indiretamente dos produtores. Professor, como chamamos os outros? Consumidores. Agora veja a sequência de consumidores. Aqueles seres que se alimentam diretamente dos produtores, por exemplo, os herbívoros, são chamados de consumidores primários. Portanto, todo herbívoro é consumidor primário. Aqueles seres, os carnívoros, por exemplo, que se alimentam dos herbívoros. Portanto, todo ser que se alimenta de um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Os que se alimentarem dos consumidores secundários chamamos consumidores terciários. E quem se alimentar de consumidor terciário, e aqui estão os grandes predadores, nós chamamos consumidores quaternários. Cada consumidor deste ocupa um nível trófico. Você lembra qual era o primeiro? O primeiro nível alimentar ou trófico é aquele ocupado pelos produtores. Portanto, o consumidor primário ocupará o segundo nível trófico, o consumidor terciário
será o quarto nível trófico. Por quê? Porque o secundário ocupará o terceiro e o quaternário ocupará o quinto nível trófico. É só você marcar tranquilamente a partir do produtor. O produtor ocupa o primeiro, o que vier depois você vai fazendo crescer. E professores que morrerem, porque nem toda parte de um produtor pode servir como alimento. Nem todo consumidor primário servirá de alimento, e assim secundário. Os consumidores de quarta ordem, ou quaternários, os grandes predadores, não servem de alimento diretamente para ninguém. Todos os que morrerem sofrerão a ação dos decompositores. Quem são os decompositores? Os seres chamados saprobiontes, que se alimentam de matéria morta. Eles provocam o apodrecimento ou a putrefação de cadáveres, animais e vegetais. E quais são, aliás, esses seres? São fundamentalmente bactérias e fungos. Isso, bactérias e fungos. Eles decompõem os cadáveres e devolvem a matéria simples para o meio ambiente para ser novamente usada pelos produtores. Cuidado, hein? Se perguntarem qual é o grande papel ecológico dos decompositores, eles permitem a reciclagem da matéria. Os decompositores, repito, permitem a reciclagem da matéria. Você prestou bem atenção? Produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, consumidores quaternários e decompositores. Agora observem na sua tela um exemplo de uma cadeia alimentar. E o que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar mostra a sequência de matéria e energia num ecossistema. Na nossa cadeia alimentar, você tem uma erva que serve de alimento para um inseto, que serve de alimento para uma rã, que serve de alimento para uma cobra, que por sua vez serve de alimento para o gavião. Eu tenho um dado extremamente importante para você guardar. Você lembra no início da nossa conversa sobre níveis tróficos e eu falei, gente, a energia, ela não trafega de forma cíclica, ela vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos. Cada vez que um ser serve de alimento para o outro, ou seja, cada vez que eu passo de um nível trófico para outro, a maior parte da energia se perdeu durante o processo. Nós passamos de um nível trófico para o outro, no máximo 10 a 20% da energia que trafegou por aquele nível quando os seres estavam vivos. É por esta razão que dificilmente eu tenho um consumidor de quinta ordem. Se perguntarem por que isso acontece, vai dizer que não existe energia suficiente nos ecossistemas. Exatamente porque a energia vai se perdendo, a gente depende lá no início sempre da energia do Sol e depende da fotossíntese mais uma vez. Você vai lembrar sempre que passar de um nível para outro linearmente, como é o exemplo que você viu na tela, nós temos aí uma cadeia alimentar. E o que é uma teia alimentar? A teia mostra todas as relações naquele ecossistema. Então, todas as formas de trânsito de matéria e energia. Porque, com certeza, essa erva não serve de alimento só para aquele inseto não come só esse tipo de erva, aquela rã não come só esse tipo de inseto e assim sucessivamente. Logo, se você tiver mostrando todas as interações de alimentação no meio ambiente, você tem uma teia alimentar. E na teia também você vai ter produtores, consumidores primários, consumidores secundários, terciários e quaternários. Só, meu amigo, preste bem atenção, porque é muito comum o vestibular dar uma cadeia e nas alternativas fala em teia.
ou dá uma teia e lá nas alternativas fala em cadeia. As duas mostram a sequência de matéria e energia no ecossistema. No entanto, a cadeia é algo que já aconteceu. Alguém já comeu, alguém já foi comido. No exemplo da cadeia que nós citamos, só o gavião está vivo, o resto já foi comido. Já a teia mostra uma suposição. A teia mostra tudo que pode acontecer naquele ecossistema em termos de alimentação, jogando uma projeção de todos os níveis tróficos. Garotada, vamos ver se você aprendeu direitinho, hein? Vamos a mais um exercício, atenção, toda concentração possível. Sobre inseticidas agrícolas, assinale o que for correto. 01. Não são absorvidos pelos consumidores primários, nem pelos produtores de um ecossistema. Veja bem, você sabe, todo mundo sabe que os inseticidas são absorvidos em todos os níveis tróficos, tanto pelos produtores quanto pelos consumidores. E uma coisa que você vai ver agora na sequência, e deve guardar sempre, todo poluente tem efeito cumulativo. Porque, veja, um consumidor primário não comerá somente um tipo de produtora. Assim, vai acumulando nos níveis. O último indivíduo, o último elo da cadeia será sempre o indivíduo mais afetado. E você lembra que de todas as cadeias das quais participa o homem, o último é sempre o homem. 02. Tendem a se concentrar nos seres de níveis superiores de uma cadeia alimentar. A 2, verdadeira, né? A gente acabou de comentar. 4. A biotecnologia ainda não encontrou meios de controle biológico em substituição a eles. Está errada, né? Encontrou sim, nós temos inimigos naturais que são usados para controle biológico. 08. Em elevadas concentrações no organismo humano, podem causar intoxicações e até a morte. Questão alternativa verdadeira. 16. Podem causar doenças como cirrose e câncer. Não só podem causar, como causam, é verdadeira. 32. Quando utilizados em quantidades excessivas, podem poluir o solo e as águas dos rios. Realmente são grandes poluentes, tanto do solo quanto aquáticos. É verdadeira a alternativa. Gente, foi um prazer estar com você. Um abraço, sucesso, até a próxima.